Olá, bom dia. Você acessou a página do Your Sacred Space Therapies e meu nome é Simone Smanioto. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre constelações familiares. Muitas pessoas me perguntam, antes de ter a primeira constelação, como que as constelações funcionam, né? E como a gente explica essa questão das constelações. É um assunto assim bem delicado e às vezes para cada pessoa, obviamente, vai ter uma indicação diferente. Então eu estou resolvendo fazer esse vídeo para explicar de uma maneira ampla, de uma maneira geral, para todo mundo entender. Então vamos começar com a história das constelações, né? As constelações familiares, quem deu esse nome e formatou dessa maneira foi o alemão Bert Hellinger. Ele começou esse trabalho, ele viu, né, a ação, na verdade, dos campos mórficos, que eu vou fazer outros vídeos falando a respeito, em tribo de Zulus, onde ele trabalhava como jesuíta, né? Ele trabalhava com missão jesuíta na África. E ele observou que essas tribos faziam determinados rituais entre eles para liberar gerações futuras de problemas que estavam acontecendo, de doenças ou de maldições que estavam acontecendo na tribo. Ele percebeu isso e quando ele retornou à Europa, ele resolveu investigar isso de maneira mais profunda. Mas ele não foi o primeiro, na verdade, a falar e a investigar os campos mórficos. Isso vem, né, campo morfogenético ou campo mórfico. Isso vem com o autor que você pode pesquisar, Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, ele fez várias pesquisas a respeito, vários experimentos super interessantes, verificando a presença desses campos mórficos, que é o que nos conecta, né? E que é a essência das constelações. Por isso que eu gosto sempre de explicar um pouco essa questão dos campos em primeiro lugar. Rupert Sheldrake, ele fez algumas investigações com animais, né, e com seres da mesma espécie. E tem uma investigação interessante, né, que eles colocaram uma câmera dentro da casa de uma pessoa que tinha um cachorro. E o dono do cachorro foi trabalhar. E a gente sabe que muitas vezes, quando a pessoa está voltando, o dono, né, do cachorro está voltando para casa, o cachorro muda o comportamento e vai para a porta, ou às vezes fica esperando, ou às vezes fica mais agitado. Quem tem cachorro, né, percebe que quando tem alguém da família chegando, ele faz isso. E eles colocaram essa câmera e uma câmera simultânea junto com o dono do cachorro, lá no trabalho dele, que ficava a vários quilômetros de distância. E o que aconteceu é que eles pediram para o dono do cachorro, em um determinado momento, pensar em ir para casa. E o dono do cachorro fez, né, era um experimento, pensou, disse, bom, vou pegar a chave do meu carro e agora eu tô indo para casa. O cachorro, de uma maneira, né, sincronizada, no mesmo momento, teve o mesmo comportamento que quando o dono está chegando em casa. Ele se levantou e foi para a porta, né, de uma maneira sincronizada. Isso mostra que nós estamos conectados entre pessoas que nós estamos relacionadas. Jung já falava, né, da questão da conexão que nós temos com todos os outros seres humanos, né, o inconsciente coletivo, né, e como funcionam também os arquetipos, que em diferentes culturas e para diferentes pessoas eles têm a mesma força e o mesmo significado. Isso mostra que nós estamos conectados, todos. E na constelação familiar nós acessamos esse campo que nos conecta com a nossa família. Bom, então Simone, como que isso funciona para os problemas que eu tenho, né, com as escolhas que eu estou fazendo na minha vida? O que acontece? Às vezes, nós achamos que a maior parte das nossas escolhas que nós tomamos são totalmente conscientes e que nós somos totalmente livres e podemos agir de acordo com o que a gente, né, com as nossas decisões livres de decisões na nossa vida. E o que acontece é que muitas vezes não acontece exatamente assim, porque existem intrincamentos que nos dirigem inconscientemente a tomar certas decisões na vida.
E aí agora vamos lá, vamos dar exemplo, né? Eu tenho, às vezes, uma relação difícil com a minha mãe, uma falta de relação com meu pai. Não me relaciono com meu pai, não gosto do meu pai abandonou a minha mãe. E eu tenho muita dificuldade em me relacionar com outros homens. Tenho dificuldade, eu só atraio relações negativas. Eu só atraio, às vezes, homens que bebem. Meu pai bebia, mas eu não gosto do meu pai. Rejeito totalmente meu pai, não tenho nenhuma relação, a gente não se fala, ele não existe pra mim, né? O que acontece? Muitas vezes, essa negação de amor, né? Essa falta do acesso que eu tenho para chegar no meu pai, inconscientemente, eu vou me aliar ao que o meu pai não pôde resolver e vou atrair exatamente aquilo para minha vida. Ou como minha escolha pessoal, ou eu vou escolher parceiros e pessoas com aquele mesmo problema para mim. Ah, ótimo! E como é que a gente faz isso? Como que a gente resolve isso na constelação familiar? Como que a gente acessa isso em constelação familiar? A constelação familiar ela é uma ferramenta incrível, tá? Onde, na verdade, te ajuda muito a enxergar os padrões de repetição que estão acontecendo na sua vida, né? Na nossa vida, e nos ajuda a identificar aonde que estão esses bloqueios, né? A partir do momento que você consegue acessar as razões, vamos dizer, eu não consigo acessar o meu pai, rejeito o meu pai, mas eu tenho problemas com casamento, eu tenho problemas com parceiro, eu não consigo casar com ninguém, né? E aí vai ter muita relação, muita coisa que eu tô trazendo lá da minha mãe. Eu tô comprando muitas vezes a dor da minha mãe, rejeitando o meu pai, porque ela rejeita o pai. Então, eu não posso amar o meu pai se a minha mãe não ama o meu pai. Eu vou estar traindo a minha mãe, não é? Então, isso tudo, essas informações todas, a gente consegue acessar em uma constelação. A gente acessa o inconsciente da sua mãe quando traz ela como representante. A gente acessa o inconsciente do seu pai através desses campos morfogenéticos, esses campos mórficos. E a gente conversa, existem rituais e existem falas para liberar essas emoções que ficaram bloqueadas, às vezes na fase de infância ou às vezes em fase intrauterina ainda, né? Então, existem maneiras de desbloquear esses traumas mesmo, né? Através de uma maneira muito rápida em uma constelação. Isso realmente acontece. Ah, Simone, ótimo, mas então constelação assim é mágico, né? Eu vou lá, constelo e vai chover homem na minha vida. Não, não é bem assim. Na constelação, a gente, como eu falei, te ajuda a enxergar, você vai perceber os padrões, né, de comportamento, por que aquilo aconteceu com a sua mãe, por que o seu pai agiu também daquela maneira, como é ele se sentir rejeitado. Às vezes ele tem muito mais amor por você do que você pensa, isso a gente acessa na constelação, e aí você vai poder, com essas informações, abrir seu coração. Constelação não abre o coração de ninguém, constelação não faz mágica. A constelação te mostra o caminho. Você, como dono do seu destino, então, porque agora você tem as informações, você não precisa mais estar agindo simplesmente por impulsos inconscientes, tomando e escolhendo pessoas, escolhendo caminhos, ou não conseguindo escolher porque você era levado por forças que você não tinha conhecimento antes. Agora você vai ter. Então essas ferramentas serão tuas. Agora, se você vai usar elas realmente ou não, é por você, não é? Então, não é que a constelação faça milagre, a constelação tem todos os elementos para fazer o milagre, mas quem vai escolher se vai aceitar o milagre, né? Se vai receber esse benefício, é a própria pessoa. Isso é com você mesmo. Obrigada, eu ainda vou estar fazendo outros vídeos pequenos explicando. Muito obrigada pelo seu momento aqui e pelo seu tempo assistindo.